311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações. Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da Comunidade das Nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Muito boa noite, Comunidade das Nações. Boa noite para você que nos acompanha no online. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta hora. Boa noite, Comunidade das Nações. Boa noite. Vamos começar mais um tema nesse segundo semestre. Nesse mês de julho nós vamos falar sobre restituição e conquista. Então hoje é um bom momento, é uma boa hora para você ter novos começos, para você fazer novos projetos, para você lançar todas as suas dúvidas, seus anseios no Espírito Santo nessa noite. Em Joel 2 vai dizer que nós vamos ser restituídos, né? Nós vamos ser recompensados, tudo aquilo que o gafanhoto já levou. E o Senhor está nos prometendo uma restituição, Ele está nos prometendo uma fartura. Então este é um momento para você se concentrar agora na presença do Espírito Santo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesta hora, a se concentrar na presença do Pai, que este é um momento onde nós vamos orar e entregar esse segundo semestre que se inicia hoje, a primeira quinta-feira desse segundo semestre, e Deus vai fazer grandes coisas, amém? Coisas novas Deus tem preparado para nós.
Pai, nesta hora nós te entregamos esse dia, nós te entregamos esse novo começo desse segundo semestre. Nós estamos prontos para conquistar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós estamos prontos para ser restituído de tudo aquilo que nos foi levado, porque o Senhor tem uma promessa para nós de restituição. Por isso, Pai, nesta hora nós te entronizamos, nós entronizamos a Tua presença, a presença do Rei dos Reis neste lugar. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem trocando as nossas lentes, vem trocando, Pai, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Por isso, nesta hora, nós entronizamos a Tua presença. Nós te convidamos, Pai, a falar no nosso coração. Nós te convidamos nesta hora. Por isso, levante as Tuas mãos, comece a adorar, comece a orar, comece a profetizar sobre um novo mês. Comece a profetizar as conquistas que você tem. Comece a profetizar aquilo que você quer restituição. Vamos, comece a louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu
nada me abalará. Estou firmado na rocha, 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 e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Ele virá, soberano em poder. E o governo está nele. Consigo a sua recompensa. Ele virá. E o governo está nele. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, soberano. E o governo está nele. Consigo a sua recompensa. Nós adoramos a Ti, Jesus. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé,
Hoje Deus está enchendo esse lugar de esperança. Esperança sobre o caos. Esperança sobre aquilo que é necessidade na sua vida. Hoje Ele está aqui ressuscitando sonhos, projetos. Ele está entrando na sua vida e mudando aquilo que você pensou que era caos, que era perda, que era destruição. Hoje Ele está falando com você. Assim como Eliseu disse para Geazi: levante os seus olhos, porque maior é aquele que vem por você do que aqueles que são contra você. Deus está falando para você: levante a sua cabeça, porque ainda ele não acabou com você. Ele ainda não terminou a história. Ele está no governo, Ele está no controle. Ele tem as chaves da vida e da morte nas suas mãos, e Ele está entrando com providência nessa noite. Deus está ativando ministérios aqui nessa noite. Deus está, eu vejo Deus colocando armas nas mãos dos seus filhos aqui nessa noite, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e armadilhas do inimigo. Então receba nessa noite a capacitação para ir mais longe do que você jamais foi. Receba nessa noite fé para subir montanhas intransponíveis. Receba coragem para ser mais forte e corajoso do que os seus inimigos. Oh, receba sabedoria incomum para entrar por portas, sentar em mesas e assinar contratos, ir mais longe, ir mais rápido. Oh, Deus está tornando os seus filhos mais ágeis, mais rápidos nessa noite. Eu sinto ministérios sendo chacoalhados aqui nessa noite. Deus está acendendo os seus profetas. Deus está colocando uma nova palavra na sua boca. Você vai ter a palavra certa na hora certa. Você vai ser imbuído com o Espírito Santo para falar, para dizer as circunstâncias, e elas vão se dobrar a você. Elas vão se dobrar ao chamado que Deus tem nas suas mãos. Deus está te capacitando nessa noite. Essa é uma noite de capacitação. O Espírito Santo está aqui tocando pessoas. Ele está entrando em circunstâncias que você jamais imaginaria que teria uma solução. Deus está abrindo os céus nessa noite e derramando sobre você coragem, força, capacitação, porque o nosso Deus é maior do que toda circunstância desfavorável. O nosso Deus é maior do que todos os inimigos, e Ele está te dando vitória nessa noite. Se você é esse que vai mais longe, que vai mais rápido, que está sendo ativado nessa noite, que vai carregar a capa, o chamado, a capacitação que Deus está derramando aqui nessa noite, levante as suas mãos e se manifeste no seu lugar, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos está operando nesse lugar, nessa hora, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se você crê nessa palavra, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ei, levante suas mãos e dê a maior salva de palmas que você puder. Ei, celebre ao Senhor, faça barulho nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Uau, meu Deus, aleluia. Se eu fosse você, eu sentava assim já, sabe? Meu Deus do céu, estou muito empolgado nesta noite. Quem está comigo aqui? Aleluia. Sabe, eu sempre gosto de dizer isso e fazer uma pergunta: quantos querem prosperar aqui nesta noite em nome de Jesus? Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Sabe, a semente que sai da sua mão, ela nunca sai da sua vida. Eu vou repetir.
A semente que sai da sua mão nunca sai da sua vida. Lá em Provérbios 3, 9 e 10 vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você sabia que a oferta não é só sobre dinheiro? É sobre a sua fé e a sua honra. É questão de fé e questão de honra. Sabe, Mike Murdock ensina que dinheiro é uma semente com poder de multiplicação, quando colocada nas mãos certas, as mãos de Deus. Nós temos que colocar toda a nossa renda, as nossas primícias, na mão daquele que é provedor. Amém ou não amém? Deus não está tentando tirar algo de você, de nós. Ele está tentando levar você a um novo nível de provisão e colheita. Ei, Deus quer te levar nesta noite a um novo nível, assim como nós entramos no mês de julho, no segundo semestre. Ei, Deus tem um novo ciclo, Deus tem uma nova colheita, Deus tem algo poderoso para derramar sobre a sua vida financeira. Meu Deus. Sabe, é o princípio da semente. Lá em Gênesis 8, 22 vai dizer: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus está falando assim: meu filho, nada vai faltar. Nós conhecemos a agricultura aqui no nosso país, que é um grande país que produz muito. E existe a chamada entre safra. E tem também a chamada safrinha. Agora eu faço uma pergunta para você. Na entre safra pode diminuir, mas acaba? Falta? Não. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite: você pode estar passando por um momento de entre safra, mas não está faltando e não vai faltar sobre os seus celeiros. Amém ou não amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Meu Deus. E se for para o Senhor, pode ser melhor. Sabe, toda vez que você oferta, você semeia algo. A oferta é uma semente com endereço espiritual. E aqui a gente aprende nesta casa, através do nosso bispo, que nós devemos dar nome à nossa semente. E quando nós damos nome à nossa semente, o que é isso, Ronaldo? É se você tem uma necessidade física. Se você precisa de uma cura, de uma restauração, você pode apresentar a sua oferta. E Deus vai honrar a sua fé e a sua semente. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos, eu posso dizer, até mesmo imaginamos. E hoje Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sabe, lá em 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim: quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Não semeie por impulso, semeie com fé e propósito. A sua colheita será do tamanho da sua expectativa. Eu vou repetir: a sua colheita será do tamanho da sua expectativa. E a gente aprende aqui que a expectativa é a mãe. Eu vou falar com esse lado aqui, que esse lado está mais desempolgado. A expectativa é a mãe. Meu Deus. Quantos querem viver milagres financeiros aqui nesta noite, em nome de Jesus? Eu quero contar um testemunho aqui agora que aconteceu essa semana. Meu Deus, que coisa linda. Deus é poderoso. Eu não sei quem faz parte do governo, ou você presta serviço para o governo, quando entra exercício findo. Amém. Oh, glória. Quando entra em exercício findo, quando você presta um serviço, ele entra como precatório. Acabou, irmão. É para receber só o sangue de Jesus. Mas aí entra a provisão, que quando nós somos ofertantes e dizimistas fiéis, Deus honra. E tinha 3 meses do ano passado que nós não iríamos receber. Mas nós oramos, nós colocamos diante de Deus. E Deus trouxe a resposta, que houve uma verba suplementar assinada pela governadora, que pagou os 3 meses, meu irmão. Ei, se você crê nisso, celebre ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar, sabe, as meninas vão estar passando agora com as máquinas. Meu Deus, e é o momento de você agora, sabe, celebrar o Senhor, de você, sabe, se alegrar na presença dEle. E eu vou continuar aqui enquanto as meninas vão passando.
A semente deve ser direcionada. Dê à sua semente uma missão. Fale com ela, ore sobre ela, creia por algo específico, dizendo: Senhor, estou semeando hoje pela salvação da minha família, pela minha casa própria, pela minha cura, pela minha provisão. Sabe, lá em Provérbios 3, 9, 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. Honrar é um princípio do reino. Quando você honra a Deus com seus recursos, você abre a porta para a fidelidade sobrenatural de Deus. Mike Murdock diz: onde há honra, há recompensa. Eu vou repetir: onde há honra, há recompensa. Eu quero que vocês coloquem de pé. Eu creio num Deus de provisão. Assim como Ele fez esse milagre dos 3 meses de exercício físico que não tinha como receber, mas Deus falou assim: eu vou fazer na vida de todos aqueles que creem. E eu criei. E nós cremos nesta noite como comunidade das nações. Você que está também em casa aí, tem o QR Code, tem as contas da igreja. Você pode estar também semeando na casa do Senhor. Levante seu envelope, nós vamos orar. Pai, eu oro por cada um que está aqui nesta noite, que está ofertando, que está dizimando na tua casa. Pai, eu sei que tu és um Deus provedor. A tua palavra não mente, ela não falha. Honra a fé dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão também em casa, Pai. Eu creio que todos verão, Pai, um milagre financeiro na vida de todos aqueles que estão aqui nesta noite. Eu quero profetizar a tua bênção em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Amém ou não? Sejam bem-vindos ao mês de julho. E a palavra desse mês é restituição e conquista. Abra comigo a sua Bíblia no texto base desse mês, Joel capítulo 2.
Joel capítulo 2, quem achou diz amém. Vamos ler do 23 ao 27. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo ou de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. A minha oração é que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, não só nos inspire, mas nos direcione por meio dessa palavra, neste mês de restituição e conquista. Quem aqui tem algo a ser restituído? Quem aqui já perdeu algo e precisa de restituição? Eu acho que todos nós. E quem aqui no final do mês vai ter um testemunho para contar acerca da restituição? Eu também acredito nisso. Que seja feito conforme a nossa fé. Amém? Joel é um dos profetas menores, mas sua mensagem está entre as mais poderosas do Antigo Testamento. O nome Joel no hebraico significa Yahvé é Deus. É interessante que dentro do nome dele há uma confissão de fé embutida, onde o profeta reconhece o verdadeiro Deus, como diz o versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor e não há outro. Joel significa Yahvé é Deus. Não sabemos quase nada da vida do profeta, não sabemos exatamente em que período viveu, nem quem era o rei no seu tempo. Tampouco sabemos quais eram os grandes acontecimentos políticos de sua época. E eu acredito que talvez isso tenha sido proposital, porque Joel não quer chamar, no meu entendimento, a atenção para o homem. Joel quer chamar a atenção para Deus. Enquanto outros profetas denunciam a idolatria, Joel começa descrevendo uma das maiores tragédias nacionais que Israel havia enfrentado, uma invasão de gafanhotos. Mas aqueles gafanhotos eram muito mais do que insetos, creio eu. Eles eram um sinal visível de uma crise espiritual. Eles eram um sinal visível de uma crise espiritual. Tem coisas que acontecem na nossa vida, não estou generalizando aqui, que são sinais visíveis de crises espirituais que enfrentamos. Até porque a praga de gafanhotos integra a lista das maldições pactuais anunciadas em Deuteronômio 28. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, levarás muita semente ao campo e recolherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Veja que uma invasão de gafanhotos estava prevista na lista das maldições da quebra da aliança. Joel não está descrevendo aqui apenas um desastre agrícola aleatório, mas a consequência visível de uma aliança violada, de um pacto que o povo de Deus tinha com Deus,
que foi violada. Mas também mostra a porta para o cumprimento da promessa da restauração que há na mesma aliança feita em Deuteronômio. Deuteronômio 30, de 1 a 3, diz: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornarás ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração, e toda a tua alma, e deres ouvidos a voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor o teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajudará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado, e te ajuntará de novo entre todos os povos os quais te havia espalhado o Senhor, o teu Deus. Veja que há aliança para a restauração também, há promessas para a restauração. A terra aqui estava destruída, a economia aqui havia quebrado, os campos estavam vazios, os sacerdotes não tinham ofertas, o povo havia perdido sua alegria, tudo parecia ter acabado. Aqui nesse relato, no livro do profeta Joel. Mas Joel anuncia: ainda não acabou. Fala para o seu irmão: ainda não acabou. Porque existe um Deus que transforma juízo em restauração e perda em testemunho. Amém ou não? Você crê nesse Deus? Existe um Deus que transforma juízo em restauração e perdas em testemunho. Existe um Deus que devolve o propósito. Quem aqui era igual aquele homenzinho torto que morava na casa torta, a vida torta, mas Jesus encontrou e endireitou e deu propósito de novo na vida? O que eu aprendo é que antes da restituição, que eu aprendo aqui com o profeta Joel, vem o arrependimento. Antes da conquista vem o alinhamento, porque Deus nunca restaura apenas circunstâncias, Ele também restaura pessoas. Como escreveu Agostinho em suas confissões, Deus é aquele que chama de volta os que fogem, não apenas restaurando o que perderam, mas restaurando-os a si mesmos. Antes de Deus fazer por você, Ele quer fazer em você. E essa é a lógica de Joel. A terra só volta a produzir quando o povo volta para Deus. Leia depois esse livro. A grande verdade dessa mensagem é que Deus não apenas devolve aquilo que foi perdido, Ele prepara seu povo para viver um nível que nunca havia experimentado. Deus prepara o seu povo para entrar em algo que eles jamais haviam experimentado. E nós estamos no mês da restituição e da conquista. Restituição olha para trás, conquista aponta para frente. Quando eu comecei aqui perguntando quem aqui tem algo para ser restituído, você foi no passado buscar. Sua memória foi lá atrás buscar o que você havia perdido ou deixado de ganhar. Mas a conquista aponta para frente. Quem vive apenas esperando restituição, continua preso ao passado. Lá na frente você vai entender essa declaração. Quem acredita em Deus precisa entender que a restituição é apenas o ponto de partida para uma nova conquista. Tem um teólogo alemão, eu não vou dizer o nome dele aqui, eu não sei pronunciar essas coisas, mas ele mostra a diferença entre duas graças aqui. Bonhoeffer, o nome do cara. Ele fala sobre a graça barata que prega o perdão sem arrependimento e a restauração sem transformação.
Mas ele também fala da graça preciosa que custou a vida do seu filho, do Filho de Deus, e exige de nós uma resposta de fé e obediência. Ele traz essa comparação entre a graça barata e a graça preciosa, valiosa. Joel jamais oferece essa graça barata. O contexto do texto aqui nos ensina que a restituição só é anunciada depois do chamado ao rasgar o coração. Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choros, com prantos, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Baseado nessa introdução, eu aprendo algumas coisas aqui, e eu quero ser didático hoje aqui, nesse primeiro dia de campanha de restituição e conquista. Primeiro ponto que eu aprendo, é que antes da restituição, houve reconhecimento da crise. Eu preciso reconhecer em que ponto eu estou, em que momento eu estou. Em meio a quais perdas eu me encontro. Joel passa praticamente 2 capítulos inteiros mostrando o caos. Hoje queremos pular direto para Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos. Mas Joel capítulo 1, onde Deus começa a tratar o seu povo, e Deus trata o seu povo, porque ninguém experimenta restauração sem admitir que existe algo para ser restaurado. Israel havia perdido a colheita, Israel havia perdido a economia, a adoração, a esperança e até mesmo a alegria. Joel 1:12 diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Até a alegria o povo perdeu. Em hebraico, a palavra alegria se traduz de sasson, um termo que no Antigo Testamento aparece com frequência ligado às celebrações de casamento e a festas de colheita. Jeremias 7:34 diz: farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folgueiro e a de alegria, a voz de noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Joel escolhe propositalmente, no meu entendimento, essa mesma palavra. Não é apenas tristeza passageira, quando a Bíblia fala que não havia mais alegria aqui entre os homens. Não era apenas tristeza passageira, mas o silenciamento de toda a celebração, como se a vida tivesse perdido o seu prazer, a sua música, a sua graça de viver. Esse é o contexto aqui. Perceba, o maior problema nunca foi a plantação, mas foi a alegria. Porque quando a alegria se vai, até quem possui recursos vive como derrotado. Quantos milionários aí hoje não tomam remédio para dormir? Não vivem à base de medicações. Há pessoas que ainda possuem família, saúde, trabalho, mas perderam a esperança. E quando isso acontece, toda a abundância parece insuficiente. Mas eu quero dizer a você que a restituição começa quando paramos de fingir que está tudo bem. Então, o que você precisa que seja restituído na sua vida?
Não existe cura sem diagnóstico, não existe restauração sem sinceridade. Deus nunca trabalha sobre máscaras, Ele trabalha sobre corações quebrantados. Convertei-vos a mim de todo o coração. Davi no Salmo 51, depois que foi confrontado acerca do pecado com Batseba, ele expressa essa mesma verdade. Ele fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Está no versículo 17. A.W. Tozer costumava dizer que Deus não pode usar plenamente um homem até que primeiro tenha ferido profundamente, não para destruí-lo, mas para esvaziá-lo de tudo que não é ele. Tem coisas às vezes querendo permanecer em nós que não faz parte da natureza de Deus. Segundo ponto que eu aprendo é que o arrependimento abre portas para a restituição. O arrependimento abre a porta da restituição. Joel 12:2. Ainda assim, ou seja, apesar de tudo que eu descrevi aqui, de todo o mal que a nação está vivendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Observe algo extraordinário aqui nessa declaração. Deus pediu o coração. Deus pediu o arrependimento. O verbo hebraico traduzido aqui por convertei-vos é shub. Deixa eu gastar meu hebraico aqui. O termo mais comum no Antigo Testamento usado para arrependimento. Shub não significa apenas sentir remorso, mas significa literalmente virar-se, ou voltar pelo caminho. É a mesma raiz conceitual usada para descrever o filho pródigo, lá em Lucas 15, quando a Bíblia fala assim, caindo em si, ou voltando a si, ele decidiu voltar para casa. Então o arrependimento bíblico é mais sobre direção do que sobre emoção. Não é o seu choro quem vai me dizer que você se arrependeu, mas é a sua mudança de comportamento e de direção é que vai confirmar se houve arrependimento. Por isso eu entendo que o problema nunca foi um problema agrícola, mas espiritual. Os gafanhotos invadiram, não foi porque faltou pesticida, não, foi porque havia um problema espiritual. Quando o coração voltou para Deus, a terra voltou a produzir, porque existe uma ordem espiritual. Diga, ordem espiritual. Primeiro Deus restaura o altar, depois restaura o campo. Primeiro Deus restaura o altar, depois restaura o campo. Esse padrão se repete ao longo de toda a Bíblia. Quando Israel retorna do exílio, o primeiro projeto não era reconstruir as casas, mas reerguer o altar. Esdras capítulo 3, versículos de 1 a 6, olha que texto extraordinário. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está sendo escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia.
Versículo 5: e depois disso o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. O altar foi reparado antes de lançar os alicerces do templo. Em 2 Crônicas 7,14, Deus estabelece essa mesma ordem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que oração e humilhação vem antes da cura da terra. Veja que restaurar o altar veio antes de abençoar o povo. Hoje muitos querem o contrário. Querem prosperidade sem santidade, colheita sem obediência, milagre sem arrependimento. Mas Deus nunca negocia princípios. John Stott já advertia a igreja contemporânea sobre correr o risco de pregar o evangelho das bênçãos sem pregar primeiro o evangelho da cruz, oferecendo os frutos da aliança sem falar da fidelidade da aliança que é preciso manter. Talvez, senhoras e senhores, nossa maior necessidade hoje não seja uma porta aberta, mas um coração alinhado. Porque sem isso não haverá restituição. É o que eu vejo no livro de Joel. Porque um coração desalinhado desperdiça oportunidades que Deus abre para nós. Tertuliano, um dos primeiros teólogos a escrever sobre esse tema, definiu o arrependimento como uma mudança de mente que produz uma mudança de vida. Uma mudança de mente que produz uma mudança de vida. Então não basta reconhecer o desalinhamento, é preciso deixar-se alinhar. Teve uma vez, fui atender um cara. Na verdade, eu nem era tempo integral na igreja. Eu trabalhava na Câmara dos Deputados e um colega de trabalho sempre me pedia conselho e eu dava conselhos para ele. Ele nunca vivia o conselho que eu dava. Chegou um momento que eu perdi a paciência e falei: vem cá, você quer um conselho ou você quer que eu concorde com a decisão que você já tomou? Você quer um conselho para seguir ou você quer que eu concorde com a decisão que você já tomou? Porque todas as vezes que eu te dei conselhos baseados na Bíblia aqui, você agiu conforme a sua vontade e não conforme o conselho bíblico que eu te dei. Então você tem que decidir o que você quer da vida. 3, terceiro ponto: Deus restitui o que parecia impossível recuperar. Gente, isso é fantástico. Joel 2,25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu amo buscar os detalhes da Bíblia. Às vezes eu paro num texto, eu oro, eu leio, eu releio, eu oro, eu jejuo, eu leio, releio, vou anotando, eu falo: Deus, me fala o que está nas entrelinhas, me mostra os detalhes, me mostra o espírito do texto. Às vezes eu paro uma semana num texto e eu gosto dos detalhes. Observe o que Deus diz. Ele não disse: eu vou devolver apenas a colheita. Ele disse: eu vou restituir os anos. Isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque o tempo não volta, senhoras e senhores. Dias não voltam, juventude não volta, passado não volta. Mas Deus consegue produzir em pouco tempo resultados que compensam anos de perda. Em pouco tempo, Deus consegue restituir, fazer você ter resultados que compensarão anos de perdas. Amém ou não? Ele não altera o calendário ou o cenário, mas Ele altera o fruto, a frutificação. Ele altera a produção exponencial. José perdeu aproximadamente 13 anos
Depois leia Gênesis 37, com 17 anos ele foi lançado no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi para a cadeia, mas com 30 anos ele assumiu o governo do Egito. Em dias, em momentos, Deus restituiu 13 anos perdidos da sua vida. Jó perdeu praticamente tudo, depois recebeu em dobro. Noemi sai da sua terra acompanhando seu marido, o marido morre, os filhos morrem, ela sai cheia da sua terra, ela volta vazia para sua terra, mas terminou segurando nos seus braços um cara chamado Obed. Está lá em Ruth. E Obed se tornaria avô de Davi, inserindo Noemi na linhagem messiânica que ela jamais imaginou integrar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Poucos dias depois pregava e 3.000 pessoas se convertiam. Olha que coisa doida. E é justamente nesse sermão de Pedro, ali em Pentecostes, que Pedro cita Joel como cumprimento ligado diretamente à restituição prometida por Joel, a restauração pessoal dele e do povo. Nosso Deus não vive limitado pelo tempo, senhoras, Ele é o Senhor do tempo, Ele não está preso no tempo. Deus criou o tempo e ninguém fica preso naquilo que criou. Deus não está preso no tempo. No princípio, olha aí o tempo sendo criado por Deus. Criou Deus os céus. Olha o espaço sendo criado. E a terra, olha a matéria sendo criada. Deus não vive limitado pelo tempo, Ele é o Senhor do tempo. Como escreveu Agostinho, não havia tempo antes que fizesse o tempo. Aquele que criou o tempo não está preso a ele, por isso pode redimir em um instante o que o tempo levou anos para destruir. Talvez você esteja dizendo aqui, mas eu perdi muitos anos, pastor, da minha vida. E Deus está respondendo para você, eu não perdi o controle. Gente, eu com 20 anos de idade, eu tinha 6ª série. Eu gostava tanto de estudar que o meu lado preferido da sala era o lado de fora. Deus restituiu o tempo. 4º ponto, são só 89. 4º ponto, a restituição produz abundância, mas a abundância exige maturidade. Joel 2:24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha a progressão aqui, encherão e depois transbordarão. Ele não deseja só encher, mas transbordar. Mas Deus não quer apenas entregar abundância, Ele quer também formar administradores, porque bênção nenhuma de Deus suporta uma má gestão, eu falo isso sempre. Jesus parece que resume um pouco esse princípio em Lucas 16:10, quando fala, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A prova da fidelidade nunca é apenas suportar a escassez, mas também administrar corretamente a abundância quando ela chega. Muitos suportam a escassez, poucos suportam a prosperidade, porque a prosperidade também prova o coração. Moisés já havia alertado o povo sobre esse risco. Antes mesmo de entrar na terra prometida, Moisés já alerta o povo. Está lá em Deuteronômio 8, de 12 a 14, ele fala o seguinte: para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens,
se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Moisés está falando: olha pessoal, Deus foi fiel conosco no deserto, dando maná. A gente está vivendo coisas aqui. Agora, vamos tomar cuidado quando a gente entrar na terra e lidar com a abundância. Não vamos esquecer do nosso Deus. Há quem permaneça fiel quando precisa, mas se esquece de Deus quando prospera. Em outros lugares, aqui não. Aqui Israel repetiu esse erro inúmeras vezes. Deus está mais preocupado com quem você será depois da conquista do que com aquilo que você receberá durante o processo ou depois que conquistou. Quinto ponto que eu vejo aqui nesse texto é que a maior restituição não é material. O versículo 26 é incrível: e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha só o que diz o texto: e louvareis o nome do Senhor. Esse é o objetivo. Sabe por que Deus vai restituir você? Porque você vai adorar, glorificar e exaltar o nome dele na restituição. Sabe qual é o principal propósito da oração? É Deus ser glorificado na resposta. Não é você ser simplesmente atendido, é Deus ser glorificado na resposta. Esse é o objetivo. Não é dinheiro, não é casa, não é promoção, não é vitória financeira. Tudo isso é consequência do alinhamento. Tudo isso é consequência da fidelidade. Tudo isso é consequência do andar com Deus. Mas o alvo é que Deus, é que Jesus volte ao centro da sua vida, ao centro do seu coração. É o apelo desse texto. Deus fala o seguinte: ei, convertei-vos a mim. Por quê? Porque o povo tinha se desviado dele. Por que Deus fala isso? Porque existem pessoas que recebem milagres, mas perdem Deus, perdem o temor, perdem a presença. Quem encontra Deus, irmão, nunca termina perdendo. Mas tem gente que quando recebe a bênção, perde Deus. Tá igual a história da irmãzinha que fez a campanha na igreja. 7 semanas, a televisão dela tinha queimado e ela tá lá campanha, pedindo a Deus a televisão. Aí Deus abençoou com a televisão. De repente ela sumiu da igreja. Aí o pastor liga 3 semanas: ai, minha irmã, não tô. Não, é Deus foi bom comigo, me deu uma bênção, ganhei uma televisão nova, Mega Blaster e tal, tá, mas e por que você não vai mais no culto? Ah, agora eu não posso perder o Fantástico. É só piada, aqui não acontece essas coisas não. O salmista, vamos ver domingo, né, dia de jogo. Vamos ver domingo. O salmista expressa essa mesma prioridade. Trazendo a arca, até compôs uma música e falou esse versículo. Salmo 73, 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. C.S. Lewis diz que todo prazer terreno, inclusive a alegria da colheita restituída, funciona como um eco, aponta para além de si mesmo, aponta para a fonte da qual o bem procede. Agora, o texto, a conquista não termina na restituição. Aqui está algo que muitas pessoas não percebem. Joel não termina falando do trigo, nem do vinho, nem do azeite. Logo depois Deus promete o derramar do seu espírito. Versículo 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
essa promessa se cumpriria de forma explícita no dia de Pentecostes. Daquele Pedro que negou Jesus 3 vezes e dias depois estava pregando e convertendo 3.000. E ele cita Joel naquele texto. Diante da multidão, Pedro declara: isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha Pedro citando esse texto, citando essa promessa: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que era em Joel a promessa de uma colheita restaurada em Israel, torna-se em Atos capítulo 2 a inauguração de uma colheita global, geracional, mundial. A igreja estava nascendo ali entre os judeus e os gentios e todas as nações debaixo dos céus, como diz Atos 2:5. A restituição de Joel era o prenúncio. O Espírito derramado em Pentecoste é o cumprimento. Ou seja, a maior conquista nunca foi a colheita, nunca foi a restituição, mas o retorno à presença. Porque o trigo alimenta o corpo, mas o Espírito derramado, segundo a profecia de Joel, transformaria gerações, inclusive nós que estamos aqui hoje. Deus não quer, irmãos, devolver apenas aquilo que você perdeu. Ele quer levar o seu povo a um lugar onde nunca esteve. E isso, creio eu, é para esse tempo de restituição e conquista. Restituição e conquista. Como eu disse, eu quero ser didático hoje e eu quero te dar algumas instruções. Primeira instrução que eu quero te dar para esse mês de julho: faça um inventário espiritual. Anota aí, um inventário espiritual. Pergunte ao Senhor: o que eu perdi, Senhor, além de coisas? Há quem tenha perdido a alegria, a sensibilidade à voz de Deus, a paixão pela palavra, o zelo pela oração, talvez a disposição de servir na casa do Senhor, ou de servir ao próximo. A restauração começa quando identificamos aquilo que realmente precisa ser restaurado. Então faça um inventário espiritual. O que eu perdi, Senhor, além de coisas? Você pode colocar coisas, mas além de coisas, o que eu perdi? Minha comunhão, minha conexão. E ore com as palavras de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Segunda instrução, anota aí: volte ao altar antes de buscar o celeiro. Não negocie princípios esperando colher promessas. Priorize a comunhão com Deus e deixe que Ele cuide das circunstâncias. A Bíblia fala: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. A ordem bíblica é sempre o altar primeiro e os celeiros depois. Elias, lá em 1 Reis 18, antes de invocar o nome do Senhor no Monte Carmelo, ele restaura o altar que estava em ruínas. Esdras capítulo 3, antes de lançar os fundamentos do templo, eles restauram o altar que estava quebrado. Terceira instrução para você, anota aí: não viva preso ao calendário das perdas. Pare de medir seu futuro pelo tempo que já passou. Deus pode fazer em uma estação o que parecia impossível acontecer em muitos anos. José sai da cadeia para o trono, irmão. Amém ou não?
Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Anota o que você perdeu, além de coisas, mas não viva preso naquilo que você perdeu, porque você acredita que o nosso Deus restitui. 4. Prepare-se para administrar a conquista. Você precisa se preparar para isso. Ore não apenas para receber, mas para permanecer fiel quando Deus ampliar a sua influência, seus recursos, suas possibilidades. Siga o conselho que Moisés deu. Quando todas essas bênçãos alcançarem vocês, não se esqueça do Senhor. A Bíblia fala: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito se confiou, muito se pedirá. Lucas 12, 48. Você precisa gerir bem aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. 5º ponto: conquiste novos territórios pela fé. Porque a restituição encerra um ciclo de perdas, e é isso que vai acontecer esse mês, debaixo dessa palavra liberada pelos nossos bispos sobre essa igreja. A restituição vai encerrar ciclos de perdas, e a conquista vai iniciar um ciclo de expansão. Você acredita nisso ou não? Então conquiste novos territórios pela fé. Não permaneça vivendo apenas das lembranças do que Deus restaurou, mas avance para aquilo que Ele prometeu e ainda não aconteceu, porque vai acontecer. Amém ou não? A Bíblia diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué 1:3. Então a promessa de Deus a Josué também é um convite para nós hoje. A fé pisa em territórios ainda não conquistados. 5 coisas para você fazer, e você anotou. Amém ou não? Então fique de pé. Feche os seus olhos hoje. Talvez existam pessoas aqui que olham para a sua história e enxergam apenas os anos que foram consumidos. Eu perdi 6 anos de estudo na minha vida. 6 anos de estudo. E o Senhor restituiu. Talvez tem pessoas aqui que ficam olhando para sonhos interrompidos, relacionamentos quebrados, oportunidades desperdiçadas, para os pecados que trouxeram consequências ou decisões erradas, ou até mesmo crises que parecem irreversíveis. Mas Joel nos revela um Deus que não fica preso às ruínas do passado. Ele entra nos campos devastados e declara que ainda haverá trigo nas eiras, vinho nos lagares e azeite transbordando. Joel começa com condenação, com repreensão, mas termina com promessa. Deus não apenas remove o cenário de escassez, Ele inaugura uma nova estação de abundância. Mas antes, Ele chama o seu povo ao arrependimento, ao retorno para o altar e à confiança que gera obediência. A restituição é obra de Deus, mas a resposta com fé é responsabilidade nossa. A pergunta é: quais são as áreas da sua vida que você precisa voltar-se para Deus? Em arrependimento, retornar ao altar,
E há confiança que gera obediência. Se você tem algo que precisa ser reparado, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você não vai dizer o que é, você não vai verbalizar o que é. O objetivo não é expor ninguém, mas dar uma oportunidade debaixo dessa atmosfera profética. O fato de você sair do seu lugar e vir aqui, você está dando passos de fé e acreditando que Deus pode mudar as coisas. Por isso o desafio dessa noite é bem claro. Se há áreas da sua vida que precisam ser restauradas, volte-se completamente para Deus hoje. Se Deus já começou a restituir você, não transforme a restituição no destino final. Avance para a conquista. Não viva contando os anos que o gafanhoto consumiu. Comece a contar as promessas que Deus ainda cumprirá na sua vida. A restituição revela a graça de Deus sobre o passado, mas a conquista revela o propósito de Deus para o seu futuro. Então hoje, deixe para trás a mentalidade de sobrevivência. Assuma uma postura de conquista, crendo que o Deus que prometeu restituir é o mesmo Deus que conduz seu povo para uma terra de abundância, onde o seu nome é glorificado, sua presença permanece no centro de todas as coisas. Porque o nosso Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele prepara seus filhos para viverem aquilo que jamais imaginaram ser possível viver. Eis que faço nova todas as coisas, diz Apocalipse 21, versículo 5. Queridos, a mesma voz que falou por Joel continua até hoje restituindo e conquistando em favor do seu povo. Então faça a sua oração, faça a sua oração, faça a sua oração aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós invocamos um espírito profético, um selo sobre este momento. Nós invocamos a sua presença aqui neste lugar. Nós queremos tornar o nosso coração ao Senhor, converter-nos ao Senhor, mudar de direção, abandonar o caminho que estava nos levando para a perdição, para as perdas, para os prejuízos financeiros, emocionais, espirituais, conjugais. Senhor, em nome de Jesus, hoje estamos dando meia volta e tornando o nosso caminho a Ti. Como diz Tiago, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Em nome de Jesus, enquanto nós adoramos, os pastores e líderes dessa igreja vão impor a mão sobre você e vai liberar, declarar, concordar com a restituição e com a conquista do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Restitui.
Nessa noite nós nos colocamos, Senhor, posicionados diante do Senhor para clamar por restituição em nossas vidas. Senhor, esse é um mês que está iniciando, o mês de julho. E esse tema, Senhor, é um tema que é profético para nós hoje. Senhor, nós estamos virando o segundo semestre desse ano. E Deus, nós cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, tudo que foi roubado, tudo que foi saqueado, nós denunciamos agora, nós colocamos diante do juiz de toda a terra. Nós viemos aqui, Senhor, apresentar diante do Senhor as nossas causas. Senhor, em nome de Jesus, como foi profetizado pelo profeta aqui, hoje se encerra um ciclo de perda nas nossas vidas. Hoje se encerra um ciclo de perdas nas nossas vidas. Hoje se encerra um ciclo de perdas nas nossas vidas. Hoje se inicia um tempo de conquista sobre nós. Nós avançaremos, nós correremos e não tropeçaremos. Todo o tempo que foi nos roubado será restituído, e aquilo que antes era choro se tornará em riso, se tornará em alegria, porque nós cremos nas tuas promessas sobre as nossas vidas. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nós somos chamados, nós somos escolhidos. Nós não estamos por conta própria, nós estamos, Senhor, debaixo da sua bênção, debaixo da sua mão, debaixo da sua graça, debaixo da sua bondade e debaixo da sua misericórdia. Levanta a sua mão bem alto, o mais alto que você puder, e declare isso nessa noite. Hoje termina um ciclo de perda na minha vida. Hoje começa a restituição na minha vida. Hoje se inicia um tempo de conquista na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, bate o seu pé no chão, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. A tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que clama. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Vamos lá, declare: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha luz. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Aleluia, aleluia. Sabe, fé é você comemorar por antecipação uma vitória que ainda não aconteceu. Fé é você comemorar por antecipação aquilo que você ainda não viu acontecer. Tem fé aqui nesse lugar? Tem fé aqui nesse lugar? Vamos dar um brado de vitória bem alto aqui nesse lugar. Uou! Aleluia! Eu creio, eu creio, eu creio. Deus falou, eu creio. Deus falou, eu creio.
Vamos mudar isso, vamos dizer assim: Deus falou, eu creio, já aconteceu. Isso é fé. Isso é fé. Vamos lá? Deus falou, eu creio, já aconteceu. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Uau! Tô com vontade de sair correndo daqui hoje. Quem tá assim também, igual eu também? Amém. A gente tá cheio do Espírito Santo, meu irmão. Ei, vira pro seu irmão e fala: você acertou vindo aqui hoje. Era para você ter vindo aqui hoje. Amém? Algo mudou na sua vida, algo mudou na sua história. Algo já mudou na sua vida, algo já mudou na sua história. Em nome de Jesus. Em ambientes proféticos, palavras proféticas se tornam decretos. Diga decretos. Quando sair daqui com o decreto de Deus aqui, aquilo que era contrário a você, Deus está transformando em seu favor. Aquilo que era contrário a você, Deus está fazendo uma curva assim e vai se tornar o mal que fizeram a você se transformará em aleluia. Quantos creem de verdade aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Estamos finalizando então essa noite incrível. Lembrando que domingo glória a Deus. Domingo às 8 horas da manhã e às 10 horas da manhã, o nosso Bispo JB vai estar aqui. E às 19 também. E 17 o pastor Avando vai estar aqui pregando a mensagem. Aí é um homem de Deus, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí é homem de Deus, glória a Deus. Então domingo, meus irmãos, vamos estar firme nas promessas, amém? Firme nas promessas do meu Salvador. La 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 la. Firme nas promessas de Jesus. Domingo, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu Deus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Domingo quero ver você firme nas promessas de Jesus, amém? 8, 10, 17 e 19. Levanta a mão, deixa eu te abençoar. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não só hoje. E lembre-se que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará. Deus abençoe, uma ótima noite em nome de Jesus.